da Terra. Seja bem-vindo você que nos segue pelas redes sociais, pela parte de áudio, visual. Eu me chamo Paulo Bacelar. Daniele Pinto. Ediane Silva. Seja muito bem-vindo no meu, no seu, no nosso Podcast da Terra. Manauara, empresário, bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública pela Universidade Federal do Amazonas e especialista em Direito do Consumidor. Atualmente, tem uma vasta experiência política e, pelo seu segundo mandato, é considerado o vereador mais econômico do estado do Amazonas. Aqui conosco, Rodrigo Guedes. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Paulo, Dani, Ediane, estamos à disposição. Obrigado. Obrigada. Vamos mais vezes, tá? Obrigado. Rodrigo, como você define todas essas informações? Eu sou o Rodrigo, para mim, o Rodrigo, primeiro, pai da Antonella, minha filha, o Rodrigo, pai da Mel, minha cachorra, filho da Lilian, uma empresária, empreendedora do ramo de gastronomia, que não depende de política, de dinheiro público, não vive de dinheiro público, e filho também do meu finado pai, que faleceu infelizmente em 2021, o Zito, que também era um pequeno empresário da área de gastronomia, de restaurante. Eu sou um cara, assim, muito inquieto, sabe? Eu não consigo ser uma pessoa, assim, que aceita as coisas calado, ou que simplesmente não se indigna com algumas coisas, né? Todo tempo se reinventando. Eu sei que quando a gente é político, né? Muitas vezes a população, isso é normal, né? A população já passou por tanta coisa, né? Tem uma ideia de que tá fazendo isso, tal coisa, ABCD, por política, por politicagem, e eu acho até que é natural pensar em essas coisas, mas eu realmente não estou dizendo que eu sou o único, nem que só eu presto, não, nunca fui dessa teoria. Tem pessoas boas, sim, ainda que sejam minoria, né, na política, mas o que eu penso? Eu realmente vejo algumas situações, muitas situações eu não consigo aceitar como se fosse normal, como se fosse, não, isso faz parte, ou não me revoltar, não me indignar, por conta de tanta coisa ruim que a população passa e não deveria passar. E a classe política, no geral, mesmo não sendo todos, ela simplesmente fecha os olhos, causa isso, ou ela é responsável, ou ela é omissa e também responsável por conta da omissão. Então, eu sou uma pessoa muito inquieta. Entendi, né? Então, assim, o senhor, diante de todo esse conhecimento que tem, né? Quando passou para a parte política, qual foi a sua aprendizagem com o primeiro mandato? Olha, o primeiro mandato, que começou em 1º de janeiro de 2021, ele, assim, foi, de fato, como você muito bem falou, muito aprendizado mesmo. Eu entrei sem... O nome já diz, né? Primeiro mandato, eu não sou de família de políticos. Então, eu entrei, assim, muito verde, né? Verde mesmo, assim, no sentido de ainda não conhecer como é que funciona aquele jogo político ali da Câmara, né? Da politicagem e tudo mais. Então, eu fui literalmente aprendendo sozinho ali, também com meus próprios erros, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho muito mais vivência de como agir, né? Agir, de lidar com situações do parlamento, estratégias políticas. Olha, por aqui é um caminho melhor, por aqui não vai dar muito certo. Eu já sei basicamente como é que funciona lá. Eu já sei que a base ela vai ser base, ela não vai mudar, ela não vai votar pelo... uma condição melhor do povo, e sim vai daquilo votar que vai favorecer a eles. Pelos interesses ali políticos, porque qual é o resumo disso? Se você é da base, eu não quero nem falar aqui de outras coisas que podem acontecer, ou até que acontecem, né? Do toma lá da cá, coisas ilegais e imorais. Mas vamos esquecer que existe corrupção, que existe outras coisas ilegais e imorais. Até se você fosse pensar somente pelo viés
político ser da base do prefeito, do governador, do presidente, quem quer que seja, ele te dá possibilidade de ação. Como? Você liga para o secretário, liga para o prefeito e resolve ali uma situação, uma rua, 2 ruas, um problema de um bairro todinho. Então, isso por si só, já de alguma forma, de muita forma, na verdade, é atraente politicamente. Porque imagina você resolver as coisas, você ser um político que consegue dar... Tudo que o povo quer, né? Assim, nem tudo, mas você consegue dar respostas. Sim, entendi. E quando a População... maneira, assim, quando você está se integrando na política como seu primeiro mandato, sempre tem uma inspiração, né? Ali dentro, nessa trajetória que você estava, tu se inspirava em alguém te chamava a atenção? Olha, como ali é o parlamento, né, e a função do parlamentar é muito essa de realmente fiscalizar, cobrar. Eu tenho, assim, alguns parlamentares no Brasil, na história, que a gente considera que basicamente foram grandes parlamentares, né? Aqui no Amazonas teve o Jefferson Pérez, foi um grande parlamentar, quem o conheceu ali, a sua atuação política, ele sempre foi uma pessoa de referência. Aqui, bom, a gente tinha também Pedro Simon, lá no Rio Grande do Sul, tem alguns outros parlamentares que eles exercem, o Regufe, lá do Distrito Federal, por exemplo. Tinha uma parlamentar do Rio de Janeiro, que era Denise Frossard, ex-juíza federal. Então, assim, eu acho que o grande ponto sobre essa questão do parlamento é a população conhecer qual a verdadeira função do parlamentar. Porque acabou, durante o tempo, se deturpando o que é ser parlamentar como aquele cara que tem que dá as coisas, que dá as coisas, todo, né? Que dá a consulta, que dá o óculos, que dá a cesta básica, a camisa do time de futebol do bairro e tudo mais. Então, se deturpou muito. Então, o parlamentar virou muito aquele assistencialista, clientelista, que dá água, que tem um poço ali no bairro e dá... Que é um patrocínio aqui. Que dá caixão, que tem o negócio de velório e tal. Então, virou muito isso, né? Sim. Virou mais o lado assistencial. Assistencial. Aí outra situação também no teu primeiro mandato que foi marcada, assim, a questão das ruas, né, pelo buraco e tal, você fazia vários videozinhos bem engraçados. Isso aí ainda tô fazendo. Que tem a corrida que você da tem. Corrida, né? a maratona, vou fazer ainda, vou ver até se eu faço esse final de semana. A Maratona dos Bairros, que, assim, ela surgiu, não foi por acaso, eu vou fazer. Foi no dia que o prefeito foi correr em Barcelona, né? É por isso que... Essa ideia veio de ti mesmo? Na verdade, foi assim. Foi uma ideia ou foi uma revolta, uma moda de foi um insight, né? Quando o prefeito foi para Barcelona, correr ali com dinheiro público, porque ele pode correr até no Polo Norte, se ele quiser. Né? Ele é livre para fazer o que ele quiser, no tempo vago, no tempo de férias, enfim. Mas ele foi para correr em Barcelona, com o dinheiro da prefeitura, com o dinheiro público. Não é da prefeitura, é público, né? E ele levou uma turma toda ali da prefeitura, custeado também pelo dinheiro público, mas uns 15 a 20 assessores, secretários, foi tipo um trenzinho da alegria. Foram todos de férias. Foram, eles aproveitaram, lógico, aquela velha viagem de trabalho no setor público, que a gente sabe como é na prática, né? Trabalho que eles mais tiram férias do que trabalham, né? E custeado pela população, né? Através dos impostos. Então, o que aconteceu? Naquele final de semana, quando o prefeito estava lá em Barcelona, eu já estava denunciando, já tinha saído no Jornal da Globo, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional também, Jornal do SBT, salvo engano, Jornal da Band. Uma repercussão grande, né? Foi, ali repercutiu bastante. Então, acho que 2 dias antes, se eu não me engano, um cidadão mandou uma mensagem no Instagram falando bem assim, ó, dessa forma, sem tirar nem pôr. Enquanto o prefeito está em Barcelona, olha como a nossa rua Barcelona está. Aí ele mandou várias fotos. Lá no Nova Cidade. Rua Barcelona. Toda esburacada, assim, não dava nem para andar mais ou menos. Nossa. Então, naquele momento, aí veio aquele, né? Insight, né? Eureka, né? Apareceu uma lâmpadazinha aqui. E
E ficou muito massa. Eu vejo assim que tu tens uma criatividade muito top. Eu lembro de uma situação que você tava tomando banho na rua ali, no buraco. E o legal é que aquilo ali no mesmo dia foi resolvido, né? Não sei se você viu. Eu vi depois. É bom que você traz o problema e depois a resposta. Algumas horas depois, umas 5, 6 horas depois, a equipe tava lá. Resolveu a situação. Resolvendo, Que pena que tem que ser dessa forma, né? Não deveria ser. Então, assim, quando a gente faz assim de uma forma mais inusitada, ou sei lá. É um protesto cômica, animado. Porque senão fica aquela coisa muito. Parece que é um robô mesmo. Batida, né? Deu porque ali. vai o ofício, aí não faz nada, não Mas tem retorno. o ofício. A velha história do ofício, né? Se o ofício resolvesse problema por si só, o Brasil não tinha mais nenhum. Porque a coisa mais fácil é você fazer um ofício. Por isso tem vereador, deputado que fala, não sei quantos ofícios, eles fazem aquelas prestações de contas, 10.580 requerimentos, tá? Aí eu falo assim, beleza. Tu sendo oposição, tu já conseguiu aprovar algum projeto de lei dentro? Eu aprovei, salvo engano, 3 de mais de 100 que eu propus. Nossa. 3. Isso é muito ferrenho, né? Muito Como pouco, ser oposição muito não pouco. é legal. Outra situação também, assim, emendas parlamentares que eu vejo bastante. Eu moro lá no Planalto, e aí eu já vi que você fez ali aquela quadra que tem, né? Isso. Outros lugares. Do Belvedere. Aí tem uma no Vista Bela também, Vista que é Bela. Planalto, que a gente está reformando. Está em obras. Sim, aquela lá é mais perto da minha casa, que eu moro ali no Vista das Copaíbas. Eu acredito que essas tuas emendas, assim, geralmente porque tu já foi também do esporte, né? Já foi subsecretário e tal, então você tem um olhar bem diferente por todos esses ângulos, né? E assim, o que mais te chama a atenção? Eu tenho um misto de paixão e convicção da importância desses espaços para a sociedade. Esporte, saúde, lazer, qualidade de vida, entretenimento. Quando a gente tem um espaço na comunidade adequado, reformado, bom para atividades físicas, esportivas, de lazer também, e assim, isso daí tem um potencial de melhoria pessoal para quem pratica, usufrui, e para a sociedade que assim não dá para a gente deixar despercebido, né? E medir também. É imensurável. Ao contrário, se tivesse vários na cidade, todos, Manaus seria uma cidade melhor para se viver. Sabe por quê? Infelizmente tem muito espaço público abandonado. Abandonado. Né? Quadra, campo. Sabe por quê? Vamos supor, a gente tem uma cidade cada vez mais difícil para se viver. Trânsito horrível, infraestrutura horrível. Então, esses lugares são lugares que o cidadão pode válvula de escape. Válvula de escape. E aí, isso faz muito bem para a saúde física e mental da pessoa. Se você tem um momento ali para praticar alguma coisa, um entretenimento, um lazer, faz bem para a sua saúde, você não adoece, você tem uma tendência muito menor para adoecer. Sim. Né? Então, os benefícios, assim, são incontáveis. São incontáveis. Cidades que as pessoas vivem melhor são cidades que têm mais espaços públicos funcionando. Curitiba, né, bons. Imagina, no final da tarde, o que o Manauara vai fazer no final da tarde? Ele não tem shopping. Só shopping ou academia. Ponta Negra e quem vai mora perto também. Quem mora perto. Porque não dá mais para ir para Ponta Negra no dia a dia. Verdade. O trânsito cada vez pior, você simplesmente não vai mais. Você não, até gostaria de caminhar ali, mas não dá porque eu vou ficar 1 hora no trânsito. Então, assim, se tiver vários espaços nas localidades próximas para a pessoa fazer natação, ter o futebol, quem gosta de basquete, jogar o basquete. Por isso, assim, não dá para a gente medir o quanto isso é importante para uma pessoa especificamente e para a coletividade. E não dá para fechar os olhos hoje. Olha, eu sou peladeiro, famoso peladeiro. Né? Eu gosto muito de futebol, né? Já fui de time de futebol, não jogador, dirigente de time de futebol, e o São Raimundo, né? Então eu você é ali daquela banda do São Raimundo, da Glória, né? Isso. Mas eu também... A tua infância, tu viveu ali naquele lugar? Eu Estudou morei onde? ali até quase 20 anos. Nossa, até quase 20 anos no São Raimundo. Então a tua história veio dali. Dali, do bairro São Raimundo.
Teu reduto eleitoral é dali? Ali eu fui 4 vezes o mais votado, né? Então isso significa que os teus vizinhos gostam de ti. Isso pra mim, isso eu acho, assim, eu faço até uma análise sobre isso. Todas as 4 eleições que eu fui o mais votado no bairro que eu nasci, né? Lógico, eu nasci no hospital, né? Mas no bairro que eu morei desde o meu segundo dia de vida, digamos assim, e eu ter sido o mais votado, para mim é um reconhecimento ímpar, né? Um acalento, porque assim, ninguém conhece mais a pessoa do que os que estão próximos, né? Quem conviveu. Então, se a pessoa que nasceu ali e as pessoas te conhecem há mais tempo, se elas não votam, não te apoiam, tem alguma coisa de errado, tem alguma né? coisa de errada, Política, às vezes, nem a família apoia, né? Então, assim, tem alguma coisa de errado. Já teve, tu falou uma coisa que é até engraçada. Eu tive um amigo que ele saiu para vereador. Sim. Foi até uma forma de piada, né? Aí ele teve 2 votos. Aí ele disse assim, tem alguma coisa estranha, amigão. Eu disse, por quê? Porque é tu, a tua esposa e a tua mãe. Tu teve 2 votos. Alguém não votou em ti. Quem foi? Pô, é verdade mesmo. Uma mulher ou uma mãe, 3. Não, a mãe votou. Essa foi fiel. Esse foi o único voto certo. Talvez tenha sido dele mesmo. Ou da esposa. Rodrigo, me diz o seguinte, assim, o que te motiva a continuar defendendo uma gestão assim, mais eficiente e transparente em Manaus? Pois é, então, primeiro, eu sou manauara, né? Eu moro aqui, então eu quero uma cidade melhor para todos. Pra gente, não é assim uma coisa, uma questão política só. Eu quero uma cidade melhor pra gente. E eu tenho uma filha, como eu já disse, e assim, eu me preocupo também. Lógico, eu não sei se ela vai morar aqui o resto da vida, mas qual cidade, qual estado, qual país ou qual mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos? Eu me preocupo com isso. Tem gente que, assim, tanto faz, mas eu realmente me preocupo. Eu não quero deixar... As coisas eu posso fazer uma parte, então eu vou fazer. Eu vou fazer, lógico, porque imagina, se já tá ruim, tá difícil agora, como é que vai ser daqui a 10 anos, 20, 20 né? 30, Tem quantos anos a tua filha? Ela tem 6 e eu tenho 39 anos. Então, assim, que mundo que a gente vai deixar aqui, né? Então, assim, o que me motiva é querer realmente uma cidade melhor. E, assim, fora um desejo pessoal, o que eu penso? Manaus, ela poderia, sim, ser muito melhor. Isso aqui não é eu não falo isso por uma questão de estar buscando ali um outro cargo político ou, de repente, fazendo ali uma campanha. Nós sabemos que Manaus poderia ser muito melhor. Sim. E ela não é por conta das pessoas que estão de gestão, né? De gestão, com certeza. Mas assim, você falou em outro cargo público. Qual seria o outro cargo público que você almeja assim? Não, olha só. Eu sempre nos meus comentários, quando eu falo meu prefeito, que legal meu prefeito, porque assim, eu vejo muito você como um gestor. Não, olha só, essa questão essa questão do prefeito seria, como é que eu posso dizer? Eu estaria mentindo se eu dissesse que não é algo que eu almeje ou assim eu não queria no momento. Eu não tenho interesse, sabe por quê? Eu realmente quero que Manaus seja melhor. E não é impossível fazer com que Manaus seja melhor. O problema é que as pessoas que passaram, não vou dizer que não acertaram em algumas coisas, mas uma fórmula mais da mesma. E uma fórmula de gestão, de governar, claramente que não vai dar certo. Não vai dar certo essa fórmula que Davi, que os outros também, de alguma forma, adotaram. Um modelo antigo de gestão e de ver a coisa pública e de lidar com a população. A gente tem visto alguns prefeitos, Brasil afora, vocês já viram com certeza que eles estão bombando aí, que estão fazendo coisas diferentes. Adotaram ali novos métodos de gestão, nova forma de se comunicar. Eu vejo assim que a maioria dos parlamentares, não só o prefeito, né, mas como até os vereadores, que nem eu acabei de te falar, quando o vereador se destaca é quando ele vai contra o sistema, né? Porque, assim, na maioria das vezes, o sistema para eles é mais cômodo continuar levando com a barriga o povo do jeito que tá. É fácil porque quando você está no sistema, o sistema lhe dá todo o suporte. Sim. Né? Lhe blinda. Você está protegido.
E quem quiser fazer coisa errada só vai fazer se você estiver dentro do sistema. E quando eu digo dentro do sistema, não é necessariamente somente com um cargo eletivo. Sim. É dentro do jogo ali. Sim. Você não vai conseguir fazer... no game ali, sendo um empresário bancando por trás. Um empresário, ou você sendo um parlamentar, vereador, deputado, que está no esquema de alguma coisa. Aí o preço de você estar no esquema é ficar calado, se está acontecendo uma coisa errada. E eu acho muito massa também que, tipo assim, você tem uma maneira toda tua de cobrar as coisas. Lá o prefeito falando e a tua plaquinha ali, comprar de coisa. Eu acho assim, que é um jeito bem peculiar aí ele olhou aquela plaquinha e ele olhou várias vezes. A primeira vez que ele olhou, aquilo ali eu tive a ideia quando ele já estava falando. Ele estava no início da fala dele, lá na leitura da mensagem governamental. E aí vê assim, vou botar essa plaquinha aqui para ele olhar. Ele tá no ângulo... A bancada que eu fico ali, né, é a primeira da Câmara, né? De quem entra, né, entra por aqui, é a primeira. Então, ele fica assim, ficou numa distância de, acho que uns 2 metros e meio, mais ou menos. E o ângulo de visão dele, que estava falando aqui no microfone, para mim era só ele fazer assim. E ele virar, e tinha muita gente para cá, né? Muitos assessores, secretários. Então ele ia ter que olhar. Ele olhou várias vezes, só que a primeira vez que quando ele olhou, ele fez assim, ele ficou lendo. Chega, deu para ver no... deu para ver o olho dele. Só aqueles olhos balançando assim. Eu acho muito massa a maneira dele se comportar quando ele tá protestando ou quando ele quer alguma coisa, entendeu? E na hora ele mudou o semblante ali, ele fechou a cara, ele leu assim, fechou a cara. Pedra no meu pé. Vereador, qual foi o teu maior desafio em manter a economia de recursos sem comprometer a qualidade dos serviços? Isso daí não é fácil, viu? Porque, assim, primeiro que usar ali os recursos disponíveis, ele está dentro da lei. Então, ainda que eu usasse tudo, eu não estaria fazendo algo ilegal. E se eu usasse sem nenhum tipo de coisa errada, do ponto de vista de roubo mesmo, de esquema, se eu usasse dentro das possibilidades legais, sem nenhum tipo de desvio, eu tampouco estaria fazendo algo imoral. Não, foi criado. Mas, assim, qual é o ponto? É devido? Eu preciso usar todo o recurso ali disponível? Ainda tem mais. É uma forma de, a meu ver, de dar o exemplo, de fazer com que chame atenção para que olhem e pensem assim, olha, se o Rodrigo consegue fazer, eu também consigo. Vocês têm que conseguir também, entendeu? É a mesma questão do teu salário lá, que aumentou e você toda vez destina a alguma instituição, né? E é uma forma também de mostrar para outros parlamentares do Brasil e para a população que nem todo mundo vai fazer o igual. A mesma coisa. Então, é essa a intenção. Quando eu busco ali, isso é sempre... o mais econômico o possível, tá certo? Sim. É mais dar um exemplo, né? Agora dificulta, lógico, não vou dizer que não, porque tudo demanda dinheiro, né? Tudo demanda custo, tudo demanda custo. E é real mesmo. Eu não estou falando custo para fazer coisa ilegal, não. Até para você ajudar um projeto social, você não ajuda se você não der. O que, em outras palavras, né? não se transforma em dinheiro. Se você vai dar uma bola, por exemplo, que você quer ajudar, né, a população, a bola não é de graça. Então, ela, no final das contas, ela custa o quê? Dinheiro. Então, tudo custa. Você vai fazer uma reunião com 30 pessoas, tem um custo do lanchezinho. A gente estava vendo café, né? Eu saio com a minha equipe para uma gravação. Muitas vezes tem o final ali, acaba, tá todo mundo cansado, eu vou ter que ter um lanche. E tudo custa. Então, assim... Faz falta sim, não vou dizer que não. O cara que usa tudo, ele tem muito mais vantagem comparativa em relação a mim. A gente estava com meus amigos em relação a custo, a gente está verificando, né, que eles são motoristas de aplicativo, até um grande abraço para os nossos amigos, e reclamando, né, desse aumento da gasolina, né, é algo que realmente o motorista está influenciando muito, né. Olha só, vamos pegar o que você acabou de perguntar sobre a questão da economia de recursos públicos e aí o que você acabou de perguntar aqui também sobre a gasolina. O que compõe o preço da gasolina, boa parte ali é impostos diretos e impostos agregados. Direto é o ICMS, por exemplo, que ele é cobrado
diretamente sobre a gasolina. O imposto agregado é um imposto que está ali no custo geral, né? Que envolve a conta de água, a conta de luz do posto, da distribuidora, o salário. E o salário do trabalhador, do frentista, ele tem imposto também. Então, são vários impostos sobre impostos. No final das contas, se não existisse imposto, o custo de produção seria, ao invés de venda, já com lucro, seria R$2. Mas o custo agregado de qualquer produto ou serviço, ele, com a carga tributária, ele sai 10 vezes mais do que poderia ser, né? Então, qual é o grande ponto? Por que tanto imposto que existe? Por que a gasolina é 7,29? Porque o brasileiro, ele sustenta uma máquina pública, no geral, muito pesada. Ele paga tanto imposto porque o custo da máquina pública brasileira é muito alta. E boa parte desse custo da máquina pública é benefícios para a classe política, benefícios para a elite do funcionarismo público, desperdício, corrupção. O orçamento do governo federal, por exemplo, é de 3 trilhões e alguma coisa. Boa parte disso é desperdício, corrupção, altíssimos salários, altíssimos benefícios para a elite dominante do poder. Então, isso faz com que, né, o custo dos produtos, dos serviços, seja tão caro. Então, a questão da gasolina envolve isso também. E aí tem outros ingredientes também na gasolina. Tem o fato de que, eu já disse, aumentaram impostos federais e estaduais. Tem um cartel aqui que atua, né? Que sempre é o mesmo valor em todos, né? Em todos, Aí, tipo assim, aumentou de tarde, que é para outro dia, quando a gente vai lá depois das 10 da noite, já tá alto, já. Se aumenta em esperar 2 dias, horas para... Questão de horas. Às vezes, no intervalo de um dia, às vezes ainda tem um dia que está um gap. Um já aumentou e outros... Mas vira o dia, já está todos, né? Geralmente, às vezes, não espera nem virar o dia, né, Rodrigo? Infelizmente, é dessa forma. E isso é muito difícil de combater, porque, vamos raciocinar aqui, eu sei porque eu já fui secretário do PROCON e eu já fui muito cobrado por isso também. Vamos lá, posto de gasolina. Você é um agente ou do PROCON, ou do Ministério Público, ou até da Polícia Federal. Você não tem como chegar lá num posto, vamos fazer um exercício aqui de raciocínio, né? Você não tem como chegar lá no posto e dizer assim, você está preso porque sua gasolina está o preço igual a do outro lado, né? Você não tem como fazer isso. Você está sendo multado aqui porque seu preço está igual ao do outro lado, todos, né? Ao do outro lado. Você vai estar sendo multado. Aí ele, tá bom, então vou aumentar. Entendeu? Então, assim, esse é o problema, eu quero me livrar aqui, eu vou aumentar. Então, assim, essa não é uma solução fácil. Configurar o cartel, crime, você sabe que tem, mas configurar, você teria que pegar ali a prova, que a prova seria uma interceptação telefônica, uma gravação. Coisa que eles não deixam. Eles não vão deixar esse rastro. Ainda mais que o WhatsApp hoje é tudo, né, criptografado, né? Antes eles pegavam mais nas ligações, hoje o WhatsApp, a Polícia Federal não pega. E aí mantém ali aquele sistema de funcionamento, né? E não é só combinar de sentar numa mesa ou numa sauna e combinar. Já pode ter pré-determinado uma forma de se combinar. Tipo assim, olha, o preço que rede tal adotar, vocês vão ter que adotar. E o cara já sabe. Ele não precisa mais reunir. Ele não precisa mais sentar e discutir ali qual vai ser o preço. Ele não, tem que seguir. Porque se ele não seguir, ele vai ser perseguido pelos próprios donos ali dos outros postos. E tem várias formas de eles o perseguirem. Uma delas é com agentes públicos também, fiscalizando. Eu já tive muitos relatos de donos de postos, né, que baixaram o preço e começou a aparecer fiscalização no posto dele. Fiscalização para inibir que ele faça... Que ele baixasse o preço, ao contrário. Eles não iam no que aumentou, eles iam no posto que baixou. Para dizer o porquê que teu tá baixo e ele tá... Mas lógico que eles não alegavam isso, né?
Eles não falavam isso, porque eles não podem falar. Mas era uma forma de eles... Persuadir ele. Ó. Aí eles iam procurar qualquer falha ali, qualquer erro de um problema ali no posto dele para prejudicar o que baixou, não os outros. A gente já tive muitos relatos desses. Com esses aumentos abusivos aí, que tem motoristas que eles reclamam, né? Além do valor ter aumentado logo assim da água pro vinho, a gente ainda vê motorista dizendo assim, pô, eu coloquei naquele posto X ali R$50 e eu não subi o ponteiro. Ainda ocorre muito isso em algumas bombas, né? Em alguns postos. Verificar isso, eu sei porque eu já fui do Procon, é muito difícil você conseguir, você sabe, mas você pegar. Eu já fiscalizei muita bomba de a gente começar a medir, mas às vezes eles têm sistemas, isso já foi comprovado, principalmente em São Paulo, já foi pego quadrilha. Eles têm sistema que não é na bomba, é o tal do... É tipo chupa-cabra, né? Que eles, tem tipo um grampinho ao lado da bomba, não é isso? É uma espécie de chupa-cabra ali que eles chamavam, né? Que isso em São Paulo. Então ele não acionava, ele não ficava acionado ali para sempre. Direto. Em algum momento eles acionavam algumas bombas e naquelas especificamente tinha ali a fraude, né? Então pegar não é fácil. Não é fácil. Fiscalizar assim, é bem rigoroso, bem difícil. Confesso que eu, conversando com ele, eu acho que isso aconteceu comigo. Porque eu faço muito controle da minha gasolina. Sim. E eu percebi que eu abastecia. E quando eu abasteci em um outro posto, a minha quilometragem era maior. Aí eu comecei a desconfiar. Eu falei, não, tem alguma coisa aí. Aí eu comecei a abastecer em outro posto e a minha gasolina começou a render mais. Pois é. Olha só, antes de eu estar no Procon, eu lembro muito bem que eu fui num posto, eu sempre abastecia basicamente o mesmo valor, né? A gente tem esse hábito. Tem. E aí eu acho que foi R$100 que eu coloquei, alguma coisa assim, e tipo assim, mexeu muito pouco o ponteiro. E aí eu não estava no Procon ainda, nem estava como vereador, era um cidadão estudante, né? Quando a gente é estudante é bem contador de moedinha, né? Aí eu cheguei com o frentista e falei, não tá certo isso, não tá certo. Olha aqui, sempre vai até aqui o ponteiro e foi um pouco mais de um quarto, com R$100. Eu falei, não. Aí o cara, não. Eu falei, não vou aceitar. Então zera aí. Então vamos tirar a gasolina, deixar só um pouco para chegar ali no posto. Deixa eu te mostrar como é que fica com R$100. Naquela época não era R$7,29, não. Era 3 e alguma coisa, né? Aí é bastante gasolina. Dava bastante, né? Hoje só dá Dá uma garrafinha dessa. Uma pingadinha assim, né? De colírio. R$100, né? Mas assim, eu falei, não vou sair daqui. Você abasteça aí. Ah, mas eu vou ter que pagar meu amigo, eu não quero lhe prejudicar, não. Mas eu que não vou ficar no prejuízo, eu falei. Não tá certo. É uma questão de justiça, né? Assim, no teu gabinete, o que mais te demanda, assim? O que mais chega de demanda pra ti? Olha, tem muita. A gente recebe... Assim, algo que seja bem relevante. A gente recebe... Sempre chega, bem recorrente. A gente recebe por dia no gabinete que algumas pessoas ainda têm esse hábito de ir no gabinete, né? Que faz parte. Mas hoje é rede social, basicamente, né? Aquele hábito de ir ao gabinete, ele ainda acontece, não vou dizer que não. Mas é bem esporádico. Não, mas assim, 2%. A minha pergunta é... Gabinete envolve tudo, envolve, né? Você, rede social, que eu acredito social. Que tu é bem conhecido. Mas assim, vamos lá. Eu acho que o que mais chega... Tem muitas demandas, pedidos, que são questões públicas. De rua, de um buraco, de falta de água, chega muito, falta de energia. Isso tem bastante. Mas também tem muita demanda que é pessoal. Tá? Pessoal, olha, um problema, não estou conseguindo uma cirurgia, uma consulta. Inclusive, eu tenho uma amiga que ela é muito grata a você, que ela disse assim, na hora que eu entrei pela rede social, foi no mesmo dia, ela disse que colocou lá, ela disse, eu não sei se é ele mesmo, ou se é a equipe às dele. vezes sou eu e nem sempre sou eu. Ela disse assim, foi muito rápido. Às vezes, quando eu paro, eu respondo mais de 100 pessoas. Assim. Mas tem, não vou dizer que é sempre.
Sim. A equipe tem para Mas isso. demanda tempo, Mas tu né? tenta se envolver, né? Não, mas muitas vezes eles passam para mim. Sim, ela disse assim, pegaram meu número telefônico, ligaram, resolveram, que a mãe dela estava esperando uma cirurgia até no 28. Ela disse assim, coisas que eu estava lá 6 meses, eles resolveram em menos de 1 hora. Ela disse que a equipe do Rodrigo tá Tem de muitas parabéns. dessas demandas, às vezes tem também, não vou dizer que não é, pedidos de ajudas financeiras, isso acontece bastante. E isso é uma parte, eu falo até, faço um parêntese aqui sobre isso, porque não é fácil, né? A gente quer ajudar, mas são muitos pedidos. É limitado. Né? Muitos. Por exemplo, R$100, de fato, não é muito para mim. Só que R$100 vezes... Para 100 pessoas, Para 100 né? pessoas, aí é R$10 mil. Era aquilo que eu vinha falando com o Paulo esses dias. Eu disse assim, o assessor parlamentar, o dinheiro que ele pega é dele. É dele. O vereador é dele, de todo mundo que quer pedir alguma coisa dele. Eu gasto, seja para o dia a dia, né? Por exemplo, de vez em quando a gente vai fiscalizar ônibus, ele vai comigo, né? Aí eu tenho que pagar a nossa passagem. Estou dando exemplo. Aí no final tem um lanchezinho ali, um Guaraná. É besteira, lógico. Sim, O que eu estou dizendo é que, somando tudo, que você acaba gastando bastante. Para quem tem outra fonte, ou pega um por fora ali, não pesa. Mas quem vive só do parlamento mesmo. Não, do salário. Tu deu um exemplo de eu lembro de uma vez num campeonato que é o campeonato de futebol, né? Tinha 2 patrocinadores. Aí ele deu o valor, se eu não me engano, na época, era de 10 mil. E o outro patrocinador, ele ficou dando assim para um time um valor, ficava dando para outro time outro valor, ele ficou dando para o juiz, para isso, para aquilo. Quando ele foi ver o final, tinha passado do 10 mil, que aquele que achava que não, já dei a parte maior. Não, é esse pouquinho que você vai falando, que no final... Esse é um ponto assim, que eu falo que não é tão fácil, né? Por quê? Hoje tem muita história das vaquinhas, né? Das vaquinhas mesmo. O pessoal faz um cardzinho. Vaquinha online, né? Alguém que está doente, normalmente pessoas doentes, mas também pessoas que vão viajar para competir alguma coisa ou para representar o Amazonas. Uma Olimpíada de matemática, de não sei o quê. Uma cirurgia tem muito, um tratamento. Então, assim, essa é uma parte que eu digo que ela não é tão fácil, porque são muitos pedidos. E, assim, aquela pessoa que está pedindo, que eu respeito, lógico, sempre que eu posso eu ajudo. Mas qual é o ponto? Para aquela pessoa, a demanda dela é mais importante, né? Para ela, né? Para ela. Sim, e lógico, às vezes é a mãe dela, né? Sim. Às vezes é a mãe dela, o pai dela. Não vou dizer que não. Mas assim, eu ajudei outra pessoa, por exemplo, né? É porque nem sempre a gente consegue ajudar todo todos, mundo. E as né? pessoas Eu já ajudei outras, por exemplo. Outras pessoas. E aí, o que ela, muitas vezes, a pessoa vai dizendo, pô, tu ajudou os outros ali, mas não me ajudou? Entendeu? Entendi. Porque é natural de você querer que o teu urgente, o teu importante seja resolvido. Seja resolvido. Sim. Mas são muitos. Porque, assim, com as redes sociais, as pessoas vão e tentam ali, pô, vou falar com o vereador, né? E beleza, não estou dizendo que não faça isso. Não, você está com um familiar ali doente, pô, tem que tentar com todo mundo mesmo, até com quem você não conhece. Com certeza. É da nossa natureza. Essa minha amiga, ela falou contigo por causa de mim. Ela disse assim, não, tu fala tão bem desse cara. E aí eu pensei, será que eu falo com esse vereador? Aí ela perguntou, né, como é o nome daquele vereador que eu mostrei pra ela o vídeo, até foi o vídeo da época da questão de você estar tomando banho lá. E eu disse, cara, esse cara é muito hilário, a maneira dele protestar é top. Aí eu mostrei pra ela, aí ela disse assim, tu acha que se eu ligar pra ele, aí eu disse, o telefone dele eu não tenho, né, mas tenta a rede social dele. Aí eu compartilhei, né, aí foi quando ela tentou e resolveu, e ela ficou assim, um fluxo muito feliz. de pessoas que procuram é muito grande, então a gente está com uma grande dificuldade em dar vazão a tudo, né? Não estou dizendo nem de responder não, de resolver. Estou dizendo até de responder mesmo. A gente está com uma dificuldade demanda muito grande. De responder as pessoas, de dar vazão. Porque a pessoa tenta. Hoje tem um Instagram, você vai lá no inbox e você diz assim, pô, Rodrigo, aconteceu isso. Então, é um desafio sempre a gente conseguir dar assim, uma atenção para as pessoas, né? Eu tento ao máximo
seja eu respondendo ou minha equipe, eu tentar ao máximo responder, dar atenção, mas é muita gente, um fluxo muito grande, então nem sempre a gente consegue. Tem gente que fica com raiva. Com certeza, faz parte, né? Meu WhatsApp, que é o mesmo, acho que já há uns 20 anos, Nossa. há uns 19, 20 anos, é o mesmo número. WhatsApp não, que nem tem tudo isso de tempo, né, WhatsApp, mas meu número é o mesmo, sei lá, desde 2003, 2002, alguma coisa assim. Entendeu? Então, assim, Isso é todo legal. mundo tem. Isso é legal. E ao mesmo tempo é ruim, né? Não vou dizer nem. Ele é ruim na prática, porque é muita demanda, eu não consigo. Milhares de pessoas eu já deixei de responder sem ver a mensagem. Imagina. E a pessoa, logicamente, fica com raiva, né? Ressentida. Pô, né? Não respondeu na hora de eleição, tu procura e tal, não sei o quê. Sabe? Mas eu digo, cara, eu não vi tua mensagem. Acontece muito. Eu juro, eu não tô brincando, eu não vi tua mensagem. É porque vai chegando e vai descendo, né? Aí, Rodrigo, no mandato passado você fazia parte da presidência da comissão dos PCDs. Isso. E nesse mandato você está presente em alguma comissão? Não, me tiraram, né? Porque eu fui candidato a presidente, então eu perdi todo ali. mas assim, Articulação. sendo candidato a presidente, você perdia o direito de se candidatar? Não perdi, tu perde na prática, não legalmente. Você perde na prática. Tipo assim, Mas tu se candidatou a ser presidente de alguma comissão? Eu queria, mas eu ia perder porque eu não ia ter nenhum voto, ou ia ter poucos votos. Porque assim, como é que acontece? São duas eleições diferentes. Eleição de presidente da Câmara, eleição de comissões, tá certo? Só que o grande ponto é, quando elege ali a presidência da Câmara, normalmente eles já fazem os acordos. Entendeu? Ou eu vou votar em você... Tu vai votar em mim? Não, vou votar em você para presidente da Câmara, mas eu quero ser o presidente da comissão de não sei o quê. Não, então beleza. quem indica Então, os acordos... os presidentes é o... Não, é o presidente não, é a eleição também. Esse aí é o famoso jogo, né? É o jogo, Entendi. Que isso faz parte também da política. Ela por si só, ela não é... De repente, então, tu acredita que Eu tu perdi. conseguiu ser presidente dos PCDs porque tu estava ainda ali apoiando Não foi não. Naquela lá não foi não. Aquela lá foi o fato de que essa comissão, ela foi criada no início do mandato. Sim. E ainda não tinha tantos vereadores com raiva de mim. Entendi. Estava no início. E no início não estava num nível assim. Eu estava no primeiro amor. Então... Eu já entrei muito forte, tá? Meu primeiro também. projeto de lei foi para revogar o aumento salarial dos exatamente. vereadores. Foi o primeiro, dia 4 de janeiro de 2021. Mas ainda estava num momento assim que ainda tinham... Eles ainda não estavam assim... Só que passaram-se 4 anos e essa... Assim, essa tua posição ainda continuava ferindo o ego deles também. O ego, lógico. Porque ataca diretamente a eles, né? Então, vou dizer uma coisa aqui muito direta. Para quem não sabe. Por incrível que pareça, eu não tenho uma relação ruim com os vereadores. Não tenho. Que bom. Eles me respeitam, eu os respeito, tá certo? Importante. Só que assim, a minha posição é muito firme. Então, essa raiva deles, alguns chegaram sim, a nível pessoal, mas essa raiva, ela é muito de uma raiva política. Não é que me odeiam. Da pessoa, Rodrigo. Não, eu os trato com educação, com respeito. Eu tenho ali um momento de conversa, de diálogo. Não são meus inimigos de forma alguma. E eles me respeitam também, me tratam bem. Uns me tratam muito bem, inclusive. Que bom. E até no conselho de empresa ali, eles dizem assim que quando está na sala, o supervisor, o líder e tudo mais, eles vão se socar ali dentro. Mas quando ele sai daquela porta, todo mundo é amigo. E assim é ali na Assembleia de Conselho. Eu nem vejo assim dessa forma, é porque a minha convicção é muito firme. Mas eu faço num nível de respeitabilidade. Entendi. Eu não jogo, não tramo. Eu falo ali, tem gente que não gosta, mas eu falo ali na frente deles. Você é honesto, sincero. Direto. Então, eles não podem dizer que eu fui desonesto com eles. Que eu tramei contra eles, que eu fiz alguma coisa, um jogo sujo. Que ali eles podem não gostar. Eles podem não gostar, mas foi ali, foi na frente, foi no plenário. Uma outra pergunta que eu tenho para ti, Rodrigo, em relação a isso aí também, é assim, o que você pega, qual é os teus parâmetros para te poder dar o teu aumento salarial para a instituição? Pois é, eu doei no primeiro mandato, né, para as instituições. E pretende continuar no segundo mandato? Nesse segundo eu vou fazer de uma forma diferente.
o que eu vi, na verdade? O mandato, isso é o aprendizado que a gente falou na primeira pergunta, né? Sim. Ele demanda muitos custos mesmo. Entendi. E eu não tenho nada além do meu salário. Sim, a única fonte de renda é o parlamento. Não é nem só a renda, eu não tenho nada por fora, uma rachadinha com um assessor ali, entendeu? Um mensalinho, não tenho nada, entendeu? Então, assim, é só o meu salário, só que isso demanda custo. E o que eu via? Quando eu fiz a doação, primeiro quando eu anunciei ali era a época da pandemia, né? Então, para mim, o aumento do salário na pandemia foi mais imoral do que em qualquer outro momento. Não que em outros momentos não seja. Sim, entendi. E eu não acho que o salário vai congelar, não. Eu acho que vai ter, sim. Eu não sou hipócrita, tá? Não sou hipócrita. Eu acho que a pior coisa é a hipocrisia. Vai ter reajuste, vai ter, sim. Só que não pode ser aloprado. Não pode ser, tipo assim, o povo teve 20%, 15% e o vereador ter 40%, 35%. É isso que gera revolta na população. Entendi. Se fosse assim, quanto deu a inflação? Deu tanto, vai ser a inflação. Então a pergunta né? tu não pretende continuar fazendo a mesma coisa? Não daquela forma. Eu vou fazer agora de uma forma diferente. Eu vou ter mais flexibilidade, porque antes eu dava uma lapada, digamos assim, para uma instituição, só que eu passava o mês inteiro sem conseguir ajudar mais ninguém. Agora tu vai fazer o teu fundo caixa ali para quando vierem outras instituições. Depois eu fui vendo que para a gente tocar o mandato demanda custo. Sim. Eu vou fazer uma reunião agora, depois daqui, num bairro, uma reunião grande, nem estamos perto de política, mas a comunidade quer tratar de um assunto, é R$500 para organizar a reunião. Porque é um lanchezinho, entendeu? Sim, É um custo. Né? Então, assim, eu decidi ficar menos amarrado, mas continuar ajudando de outras formas. Entendi. Projeto social, por exemplo, me comprometi com um projeto social que eu vou dar R$2.000 lá no Bairro da Glória. Eu já falei, já dei minha palavra e eu vou ter que cumprir. Então, a gente tem acesso a uma instituição que ela funciona na Redenção. E lá, como é que chama o nome daquilo ali? CSU, né? Tem um CDC. CDC da Redenção. CDC da Ali, Redenção. Que deveria ser bem melhor lá, o CDC. Já foi lá, Rodrigo? Já. Lá é um exemplo daquilo que eu falei. Que ali, ali era um espaço para Ali estar tem várias crianças, idosos. Muito bom. sim, a gente trabalha ali com as crianças de manhã e à tarde. E aí seria interessante a gente fazer essa parceria. O que eu tenho feito muito agora lógico que dentro do possível, né, é fazer as emendas parlamentares. Sim. Eu tenho reformado muitos espaços mediante emendas parlamentares. Eu destino, com 2 obras agora de reforma de quadras e campos, e para esse ano, 2025, tem mais 4. Então eu vou continuar investindo muito nas emendas. Por quê? Através das emendas você deixa o lugar, como você viu lá no Belvedere, né? Sim. Você trabalha... Que as pessoas possam utilizar de forma digna, né? Isso. Não ter que jogar bola e a quadra tá toda molhada, porque Isso. aquelas laterais que era para proteger da água Isso. entrar. Mas assim, todos os projetos que as pessoas me procuram, eu sempre, dentro da minha realidade, eu procuro dar uma resposta. E sempre muito sincero. Sim. Dizer assim, cara, olha, eu consigo te ajudar com isso, isso e isso. Ou dizer na cara, dizer, olha, não estou conseguindo te ajudar, estou muito apertado. Que eu acredito que essa seja a melhor forma, Rodrigo. Eu tenho porque não tem nada pior do que você estar precisando de algo e você prometer e não cumprir. Eu acho que o dizer a real, olha, eu posso te ajudar, você quer 10 canetas, mas eu só posso te dar uma caneta. Sim. Tá ok? Eu acho que é mais digno, mais honesto, né? E para a pessoa não ficar esperando também, sim, né? que é essa parte chata, acaba né? atrapalhando, né, a pessoa. Sim. Nesse espaço público que você falou ali, por exemplo, o Bairro da Redenção, se tivesse uma instituição que dissesse assim para a prefeitura, eu queria tomar conta do local, é possível isso? Olha, a prefeitura, ela, apesar dela ser dona, entre aspas, né, dos espaços públicos, alguns da prefeitura, alguns do estado, né? Mas como é possível? Ela não administra diretamente todos eles, tá? Algumas ela tem gestão direta e outras ela faz essa espécie de uma concessão, né? Permissão para algumas instituições ou pessoas. São mais de 200 espaços públicos da área de esporte, quase 300 na verdade. Nossa. E muitos eles fazem assim, olha, dá para liga comunitária,
de esporte do bairro, dá para uma associação, dá sim, formalmente o direito de gestão, né? Como eles fazerem um requerimento para ficar tomando conta. Porque ela não tem como administrar horário. Todos de uma vez. Imagina se a prefeitura vai administrar horário de pelada. Qual é a pelada do Master? Qual é o horário do juvenil? Não, ela não vai ter como. Entendi. Então é mais correto mesmo, eu vejo isso. É mais justo também, né? De fazer essas parcerias. Qual é a liga do bairro? Entregar para a liga, para a associação comunitária. Né? Então é possível sim dessa forma. Entendi. Aí, cada realidade, cada bairro é uma realidade diferente. Eu tô vendo que o nosso tempo tá acabando, Rodrigo, e vai ser passado, vai ser passado no mês das mulheres. Passou rápido, né? Foi. Já estamos chegando, né? Dia 8 de março. Sim, e ele vai ser exibido no mês das mulheres. E você tem uma filha, como você já falou, né, Antonella, sua mãe. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem assim para as mulheres. Olha, o que eu quero o que eu luto para as mulheres é o que eu quero e exijo para minha filha e, por exemplo, para minha mãe. Respeito, igualdade, dignidade, sabe? Que a mulher ela não seja vista em nenhum dos aspectos como um ser inferior ou a ser maltratado ou de não poder assumir posições de liderança, de chefia. Eu não tenho problema nenhum em ter uma mulher como chefe, por exemplo. Do teu gabinete. Não só do gabinete, o chefe. Hoje eu não tenho um chefe assim por si só, né? Mas se tivesse que votar numa mulher, ou apoiar uma mulher para qualquer cargo que fosse, ou fosse chefiado por uma mulher, não vejo problema nenhum. Tem muita gente que tem sim preconceito e tudo mais, isso acontece. Não é todo homem não que aceita, tem muito preconceito. Nós somos, né, a gente pode falar, né, tem muito homem que não admite, né, mas tem muito preconceito. Que acaba se sentindo inferior, mas eu acredito que é o contrário. Como o camarada ele respeita a mulher, ele demonstra a superioridade dele sendo isso é verdade. Que é para ele ser, né? E aí tem a parte mais latente da violência, que é justamente aquela violência da agressão, da violência psicológica, né? Sim. A violência física contra as mulheres. Isso vem muito da violência doméstica, né? Que ainda é uma realidade muito forte no Brasil. Culturalmente, a mulher sempre foi muito maltratada, mal vista, né? Agredida, ou o próprio companheiro dela a ver como uma posse, né? Uma coisa que ele pode tratar de qualquer forma. Então, essas coisas a gente tem que... no dia a dia que a gente tem que combater, lutar, mas Sim. Isso necessita de medidas, né? Medidas de combate, que são medidas legais, criminais e tudo mais, faz parte, mas é um processo cultural também, né? Sim. A gente só vai mensagem para todas as mulheres e principalmente para aquelas que são tuas eleitoras, né? Eu tenho certeza que te admiro bastante pelo teu trabalho. Bom, primeiro que eu agradeço, né, essa confiança de muitas amigas, muitas mulheres que apoiam o nosso trabalho. Eu sempre procurei ser muito respeitoso com as mulheres e eu acho que esse respeito ele vem acima de tudo no dia a dia. Por exemplo, se eu boto lá alguma mulher para trabalhar comigo, eu não assedio, não, sabe? Só entra se não ceder ali, como acontece muito em setor público, né? Aquela história do teste do sofá, né? Então, eu respeito as mulheres, não assedio de nenhuma forma. Qualquer mulher que eu já tenha tido namoro, ou a mãe da minha filha, que eu já tive, logicamente, um relacionamento, eu sempre procurei respeitar, nunca encostei um dedo assim para agredir qualquer mulher. Então, acho que é um processo cultural que a gente... Aprende vem de berço, eu acredito. Vem de berço e a gente tem que ensinar os pequenininhos. Isso. Né? Porque tem muito homem marmanjo que já veio lá de trás por algum motivo que... Ou alguém fala que não é porque o homem tem que ser assim. Que entrou na cabeça dele que ele vai ser ele pode ser um cara escroto, digamos assim. Sim.
né? Infelizmente. Lá atrás, em algum momento, verdade, isso foi passado para ele. Ou Seja pelo pai, pelo tio, primo. ou por irmão. exemplos, né? Às vezes nem falando, ele vê o pai fazendo uma coisa, o tio alguma coisa, e ele achou aquilo algo normal. normal. É verdade. E hoje Tem muito homem que é pai, né? De menina, e lógico, não aceita que alguém faça qualquer coisa de ruim com a sua filha, mas... Que faz com fofoca, é verdade. Então, assim... eu acho E hoje, que quem quer encontrar o Rodrigo Guedes? Por onde encontra ele? As redes sociais? as redes seus sociais, canais? Instagram, Twitter, o X, né? TikTok, Facebook, é basicamente por aí. A gente sempre procura dar, Eu vejo dar você uma atenção. muito aquele cara bem acessível. Eu acredito que as pessoas que tentam falar contigo, elas são bem Eu atendo receptíveis. muito no gabinete. Eu tive, nos 4 anos, mais de 2.000 atendimentos. Isso não é aquele... E nunca faltou, aqueles né? Parabéns, não, viu, nunca faltei, Rodrigo? isso é verdade. Parabéns. Isso não é aquelas falas de político, não, que eles inventam números, né? É um registro que tem lá no sistema de controle da Câmara. Da Câmara. Se a gente for Cada colocar aqui pessoa no que- papel, o Rodrigo é um menino exemplar. Eu procuro fazer o correto, né? Sim, sim. Todos nós erramos. É porque, tipo assim, mesmo Mas- que no setor público, o funcionário normal, ele tem que ir todo dia trabalhar. Pois é, E aí, mas olha só, essa questão aí da frequência, né, que eu de fato não faltei nenhuma vez, nos 4 anos, nenhuma vez. Top. Tem até gente que fala bem assim, e eu não vou tirar a razão não, tá? O cara fala, não fez mais do que obrigação, mas peraí. É uma obrigação que nem na iniciativa privada, nem no setor público as pessoas não conseguem fazer. é verdade. Sabe por quê? Pode Sabe levar por- um atestado. Fica doente. É. Às vezes fica mesmo doente, normal, verdade, Sim. como seres humanos, desculpa. E às vezes é uma malandragem, né? Sim. Ou às vezes não deu pra ir, tinha que fazer alguma coisa. Pô, tem a coisa da minha filha, eu preciso ir, tu pode me dar um dia, entendeu? Então não é bem assim, não. Realmente, Mas, tipo assim, passar então, 4 dentro anos... desses 4 anos, você nunca ficou doente? Eu fui doente pra cama. Só que, logicamente, não foi uma doença. É porque ele falou assim, né? Que deu pra ele. Que deu pra eu ir. Fui que com legal. febre, amidalite. Eu fui mais 2, 3 vezes com amidalite. Nossa. Ali, bem cambaleante e tal, lógico, de máscara e tal. Fui gripado com máscara, mas fui. Porque, assim, eu falei, cara, eu vou até o final Que bom. Parabéns, pra Rodrigo. tentar dar um exemplo, né? É. E, assim, quem Mas você já tinha, quem assim- fala que não fez mais que obrigação, Não sabe o que tá nem a falando. pessoa, velho. A pessoa que fala isso tem nenhuma falta. Nem na iniciativa privada, porque as pessoas têm algum Tende momento a que... adoecer, né? É normal, todos nós somos Sim. seres humanos. Aí outra pergunta É que que eu te não aconteceu falo. mesmo. Pode acontecer nesse segundo mandato agora. De um dia eu ficar numa situação que eu não... Ei, eu vou Rodrigo, faltar. sim, Rodrigo, mas assim, foi algo premeditado, assim, de dizer, não vou faltar? Não, foi algo premeditado. Eu falei, eu não vou faltar. Eu só vou faltar se eu ficar num nível de doente que Não eu consegui não consigo levantar. mesmo. mesmo, ou um acidente. No período que o teu pai faleceu, assim, você ficou... Eu fui no outro dia. Nossa, Eu tinha 7 dias de luto. Eu Estamos fui no chegando outro ao dia. final do programa. Isso daí, esse é um ponto. Eu Sim. poderia ter faltado É. como um direito de luto, né? Sim. Direito humano, né? Mais do que o direito, o E estado assim, que a pelas pessoa redes fica. sociais, assim, que eu te acompanho, entendeu? Eu te falei, eu via que você era bem próximo do teu pai, foi um baque bem... Foi, não, eu entrei em depressão forte. Eu fiquei assim, eu fui pra lona mesmo, assim, fui É muito nível de depressão, assim, que eu nem sabia se eu ia conseguir voltar. Tu foi no outro dia trabalhar, mas Fui. assim... E ficava do início ao fim. Eu não só, porque lá na Câmara, só pra gente. Ali já tá nos últimos segundos. Já vai estourar. Lá tem um negócio que não é só a falta por si só, não. Lá o vereador pode dar a presença e sair, mas conta como presença. Então é um pouco pior a situação do que as pessoas imaginam. Imagina. Tu vai lá cedo, sai 8 horas, dá a presença, lá vai embora, mas conta como presente. Mas eu fui, no dia depois da morte do meu pai, eu fui lá trabalhar e fiquei na sessão até o fim. Que bom. Que bom. Gostaríamos de agradecer a participação do vereador Rodrigo Guedes aqui no podcast da Terra. Obrigado, meu amigo. Rodrigo.
E fortalecer, que é uma honra muito grande, tá? Tê-la aqui conosco. Nós vamos aguardar com muito entusiasmo um próximo encontro com você, conforme a sua disposição. No meu, no seu, no nosso podcast da Terra. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.